As recentes tensões geopolíticas que viraram destaque, né, nas manchetes nacionais e internacionais entre a Rússia e a Ucrânia acabaram intensificando as discussões sobre a importância de um alimento que é secular, né, milenar, que é o trigo. Quando a gente fala de tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, a gente está falando do maior produtor exportador global de trigo, que é a Rússia, e a Ucrânia, que está ali no top 6. Então, isso trouxe uma discussão muito forte, né? E para reforçar e ressignificar a importância de um mercado como o do trigo, que é base da alimentação humana, né? O trigo é um alimento que está cerca de 10 mil anos ou mais na história da humanidade, e ele é uma das commodities mais negociadas no mundo. A gente precisa entender um pouco mais de como é que isso aconteceu, né? E para contar essa história, para a gente ir a fundo e trazer de volta a importância desse mercado, muito mais do que os movimentos durante o dia, altas e baixas de preços, a gente precisa entender a importância deste produto para o andamento da economia mundial. Para isso, a gente chamou um cara que sabe tudo de trigo, que é o Elcio Bento, analista de mercado da Safras e Mercado, né, Elcio? Já te botei nesse jogo, já te trouxe para o game, porque Elcio Bento, vamos falar de trigo, vamos falar com o Elcio Bento. Seja bem-vindo, estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado, Carla. Obrigado mesmo por encher minha bola. Eu gostaria de fazer jus a isso, mas se alguém disser que sabe tudo de trigo, a primeira coisa que ele está fazendo é mentir, né? Porque é impossível, é um mercado bastante complicado. Tu falou bem aí, é um alimento. Eu particularmente, sou apaixonado pelo mercado de trigo. Falo sem nenhuma. Não é porque estamos falando hoje de trigo. Eu já trabalho na safra de 2000, já trabalhei em mercado de suíno, mercado de arroz e algodão muito próximo agora, recentemente, e não é desmerecer as outras culturas. Todos têm as suas dinâmicas, mas eu, particularmente, sou apaixonado pelo mercado de trigo. Foi o primeiro mercado que eu me especializei dentro das safras e foi um amor à primeira vista. O mercado de trigo, ele é muito emblemático, apesar de tudo. Vamos falar de segurança alimentar, é inquestionável. Se a gente vai para o lado da religião, o cristianismo tem o seu simbolismo muito em cima do trigo, do pão, enfim. E é um mercado apaixonante, porque é um mercado dos mais incertos, né? Eu tinha um amigo que sempre dizia que analisar o mercado de trigo é apaixonante. Tentar entendê-lo de verdade é meio frustrante, porque tem às vezes que parece que o mercado de trigo tem sua vida própria ali, mas certamente é um dos produtos mais importantes. Só se a gente colocar, por exemplo, em área plantada, são mais de 200 milhões de toneladas, ou melhor, de hectares de trigo plantado no mundo. Não tem nenhum outro produto que chegue perto disso. Milho é o segundo maior, mas ainda é muito menos do que a área plantada. Às vezes, quando a gente está aqui no Brasil, como a gente é um dependente até da importação, a gente não tem noção de quão grande e importante é a produção de trigo, enfim, para o consumo de trigo no mundo como um todo, cara. Elcio, quando a gente olha para esse mercado hoje, né? A gente está falando de 200 milhões de hectares, a gente está falando de uma cultura que o tempo todo tem alguma safra chegando ao mercado, né? Nós fizemos um boletim recente aqui no Notícias Agrícolas, uma coisa mais hard news, né? Como a gente costuma chamar no jornalismo, mas foi aí que me despertou essa questão da gente trazer um pouco mais desse histórico, né, do mercado. O tempo todo, algum país do mundo está colhendo trigo e trazendo isso para a oferta global, não é isso? Isso. Vamos falar, então, aí já pela questão de colheita. Vamos pensar no ano comercial mais global para a gente entender até o momento que a gente está agora. A gente está agora, início do ano. Neste momento, especificamente, não tem ninguém colhendo trigo por si só no mundo. Quer dizer, a colheita acabou de encerrar no hemisfério sul. A Austrália e a Argentina recém terminaram de colher agora, neste mês de janeiro, as suas safras. Mas já tem logo agora em março, por exemplo, final de fevereiro, início de março, já tem o pessoal que fica mais na linha do Equador, regiões um pouco mais quentes, é a parte da região da produção do próprio Egito, que é o maior importador, mas produz bastante, da Índia, que é um dos maiores produtores do mundo. Esse pessoal já começa a colher daqui a pouco, em março já tem colheita de trigo nessa região. E aí, a partir de final de maio, início de junho, começa a região, o período de colheita no mundo, ele se determina pela latitude da Terra. Então, aquela faixa que pega Estados Unidos, pega Canadá, pega todo o pessoal da Europa e também o pessoal da ex-União Soviética, a Rússia, a Ucrânia, justamente onde está toda essa situação de tensão agora,
próprio Cazaquistão, a China aqui, por si só, em termos de país, é o maior produtor de trigo do mundo. Todo esse pessoal começa a colher a partir de junho. Então, é quando ingressa a safra mundial. Então, nós tivemos lá em março, abril, já com o pessoal ali da Índia, da China, México, aquelas regiões mais centrais colhendo. Aí, a partir de final de maio, junho, julho, agosto, até setembro, esses grandes produtores, ali está concentrado os principais volumes de produção, mais de 80% do trigo mundial é colhido nesse período, de junho até setembro, que já vai entrar em setembro, começa no Hemisfério Sul a colheita da safra aqui paranaense, por exemplo, e a safra brasileira, que vai até o final do ano, daí dezembro vem a Argentina, vem a Austrália, e assim a gente fecha um ciclo que praticamente em todo mês do ano vai ter alguém plantando ou colhendo o trigo. Então, é um mercado que é volátil muito em função disso também, porque se produz em todo mundo, né? Então, tem produções em várias regiões. No ano passado, por exemplo, que teve uma faixa de latitude que pegou a safra da Rússia, pegou a safra de primavera dos Estados Unidos e a safra canadense, as secas nessas regiões comprometeram a safra de uma forma bastante acentuada. E eles estavam colhendo no mesmo período. E tem essas situações que a gente está falando, traz algumas particularidades. Essa safra passada, quando eu falo em safra passada, vamos falar em temporada passada, era de junho de 2021 até maio de 2022. E nós tivemos quebra no hemisfério norte, durante todo o período de safra, isso consolidou uma oferta muito apertada, mas no finalzinho da temporada, recorde de produção australiana e recorde de produção argentina, deu uma aliviada nessa situação. Mas acho que é bem o que tu falou, a gente vai ter colheita ou plantio de trigo em qualquer, ou melhor, praticamente todos os meses. Quer dizer que vai ter influência de clima, de demanda em todo o período do ano. Não é igual às vezes que a gente tem uma produção mais definida em alguns momentos, e naquele momento a gente sabe que é o período de entrada de safra, então os preços vão cair. No trigo é tudo meio bagunçado, por isso é um pouco mais complicado de entender a dinâmica até de formação de preços no mercado global de trigo. E Elcio, quando a gente olha hoje para esse espalhamento, se é assim que a gente pode falar, do trigo, né, pelo mundo, a gente está falando de uma cultura que começou ali numa região que hoje vai ali do Egito até o Iraque, né? Eu estou com os dados aqui da Abitrigo, e a gente está falando depois de um espalhamento. Aí vamos para a China, depois vamos ali para a Europa e tudo mais. E hoje a gente tem uma cultura do trigo bastante espalhada. O trigo é realmente essa cultura que se adapta bem a essas diversas e diferentes regiões entre si, ou foi todo um trabalho que se deu, né, ao longo dos últimos séculos aí, de estudo, de pesquisa, o trigo evoluiu junto com a humanidade, Elcio? Acho que tu falou uma expressão bem bonita. A humanidade teve no trigo um dos seus pilares para a sua evolução, certo. E o trigo vem evoluindo ao longo dos anos em função, claro, do melhoramento genético, enfim, de toda a pesquisa que se tem. O trigo em si é um produto de regiões mais frias. A gente vai ver, tanto o sul do Brasil, a gente tem maior produção, vai para a Argentina, depois vai para regiões dos Estados Unidos também, regiões mais frias. Basicamente, se a gente for ver, se a gente pensar mais em regiões mais quentes, a produção é menor. Mas mesmo isso tem melhorado. A gente vê aqui cada vez mais notícias aqui no Brasil de plantio no Ceará, de plantio em Roraima, de plantio em regiões que normalmente não se adaptavam ao trigo. Agora a gente já tem variedades para plantar no cerrado, né? E no caso brasileiro, nós fomos sempre muito dependentes da produção no sul do país. Hoje ainda 90% da produção é Paraná e Rio Grande do Sul. E se a gente pensar, por exemplo, fazer um paralelo, por exemplo, com a cultura do algodão, também era uma cultura que estava só no sul-sudeste. E, de repente, se conseguiu variedades que colocou o algodão como um dos produtos mais exportados no Brasil, né? E o segundo maior exportador de algodão no mundo. Então, quem sabe, também para o trigo, a gente tem essa possibilidade de caminhar para regiões que garantem boas produtividades. Então, se a gente pensar nisso, o trigo nasceu no crescente fértil ali do Vale do Rio Nilo e foi crescendo, foi se espalhando, né? Ao redor do mundo. A gente tem grandes regiões de produção. Se a gente for colocar por país hoje, a China é o maior produtor, depois vem a Índia. Eu falo por país que, se for contar a região da União Europeia como toda, é a região que mais produz trigo. Mas dividido por país, vai ter a Índia, a China, Índia, Rússia, Estados Unidos, aí vem Canadá, vem Austrália, esse pessoal, Argentina, a França é um grande produtor, mas tem em praticamente todas as regiões do mundo. As regiões mais deficitárias na produção de trigo, elas são
a África como um todo, em especial o norte da África. O norte da África, ali no Vale do Rio Nilo, que surgiu a produção de trigo, é uma das regiões que mais depende de comprar trigo no mercado internacional. As produções ali não são tão pequenas. O Egito, por exemplo, produz 16 milhões de toneladas anualmente, que é quase 3 vezes o que o Brasil produz. Mas, mesmo assim, o maior importador de trigo, porque é uma região que consome muito trigo. As maiores demandas de trigo estão exatamente no norte da África, no Oriente Médio, na Europa como um todo, e também ali na região dos países da ex-União Soviética. E os déficits de produção, além da África, nós temos o Sudeste Asiático. Basicamente, o Sudeste Asiático também é uma região que não se produz praticamente nada de trigo. Se produz muito arroz ali, mas se produz muito pouco trigo. E são essas duas culturas, se a gente faz uma região de mapa, trigo e arroz eles se completam. Regiões que se produzem e se consome muito trigo, se consome muito pouco arroz. E regiões que se consome muito pouco arroz, se consome muito pouco arroz, se consome muito trigo. Se a gente trazer aqui para o Brasil mesmo, a gente consegue perceber isso. O sul do país se consome muito trigo e menos arroz, apesar da produção estar concentrada aqui. Certo. Se a gente vai para o centro-oeste, se consome muito mais arroz do que se consome trigo. Então, a gente tem essas características assim de duas culturas, esse arroz e trigo, que se complementam ao redor do mundo. Mas é uma cultura que como tu falaste, fez um espalhamento ao redor do globo. Sim. E muito disso não é, claro, tem muito de ter um produto de terras mais frias, enfim, que depende do frio, mas tem muita tecnologia hoje, com certeza. Se a gente for contar com esses 220 milhões de hectares de trigo que se planta, o trigo é uma das culturas que, se a gente pegar de 1960 para cá, é uma das culturas que perdeu área, só que perdeu área e ganhou muito em produtividade. As culturas de inverno, todas perderam área para o milho, para a soja, o milho principalmente a partir daquela bolha das commodities de 2008, começou a produzir muito mais milho para etanol, a soja veio junto, então roubaram muita área de lavouras de inverno. Só que a produtividade, e quando a gente fala produtividade, tem tecnologia, tem a inteligência humana fazendo aumentar essa produtividade, então, exatamente em função dessa maior produtividade é que hoje a gente consegue manter a autossuficiência no mundial, enfim, a gente consegue manter o atendimento da demanda de trigo no mundo. E, Elcio, é correto a gente fazer uma leitura de que os países, de fato, aqueles que onde era possível, né, e tudo mais, onde deu certo, que eles de fato olhassem mesmo para a produção de trigo como uma alternativa importante para destinar parte das suas áreas agricultáveis para garantir a segurança alimentar pela característica do trigo como alimento, porque ele, pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, e eu imagino que em outros países, ele esteja ali na pirâmide da base alimentar, né? Eu falo muito sobre isso quando eu falo sobre o mercado de trigo, quando as pessoas me perguntam, às vezes até pessoas do complexo urbano, né, que não estão muito familiarizadas com a questão agrícola, né, dos produtos que consomem, que o trigo é a base da alimentação global. Por mais que a base dessas alimentações em algumas partes do mundo tenha se adaptado ou tenha mudado, muito começou no trigo. É correto a gente fazer essa leitura, Elcio? A leitura, perdão, eu perdi o início. Fiquei prestando nas tuas argumentações e esqueci da pergunta. Puder me repetir, por favor. Sim, de que o trigo é uma escolha de governos e de países para justamente garantir parte da sua segurança alimentar como uma base inicial da alimentação, né? É por isso também que os países olham para o trigo como uma alternativa tão importante? Perfeito, agora sim entendi, Carla, que você perguntou. E é bem isso, Carla. A gente tem, se a gente for, principalmente os países asiáticos, populações do tamanho, a China é um exemplo talvez mais claro disso. Sim. Trigo é subsistência, é garantia da subsistência de alimentação humana na China. Eles têm essa percepção de que a gente tem que ter grandes estoques desse tipo de produção, né? Carregam grandes estoques. Pela ideia geral de que o trigo é um produto base para a alimentação humana, é garantia da subsistência da população. Tanto é que, se a gente vê, por exemplo, os números de estoques chineses, são números do SDA, é bem verdade, mas são números que mostram que os estoques chineses seriam suficientes para atender 50% da demanda de toda a China no ano. Mais de 50% de todo o trigo do mundo estão em estoques chineses, pelo tamanho da população. É um grande volume.
Então, é um produto. Se a gente vir aqui para a história do Brasil, talvez seja a história mais que a gente está mais próximo, a gente pode me permite fazer aqui um resumo geral de como chegou o trigo no Brasil, Claro. como evoluiu, na verdade, a chegada foi lá bem mais atrás, aqui no Rio Grande do Sul, até pelos açorianos, mas na evolução, quando a gente parte da década de 30, 40, década de 50, que teve aquela industrialização pesada no Brasil, teve uma evolução, um êxodo rural, as pessoas começaram a sair das regiões agrícolas, enfim, e estavam indo trabalhar nas indústrias, e o governo começou a se preocupar em como garantir a alimentação dessas populações. O Brasil tinha uma cultura mais indígena, que consumia milho, mandioca, e não tinha cultura de consumo de trigo. E lá, por intervenção governamental, aí acho que vai nessa linha que tu está colocando aí, de o governo se preocupar, existia uma preocupação muito grande do governo brasileiro de criar uma alternativa para essa população que estava indo para a cidade. E isso, lá em 1967, foi instituído um decreto-lei, famoso aqui dentro do mercado de trigo, o decreto-lei número 210, que basicamente monopolizou toda a produção de trigo. O governo garantia preços ao produtor, garantia que ia comprar esse produto dos produtores, garantia que as indústrias iam receber esse produtor, comprava e vendia de forma subsidiada para a indústria, e a indústria produzia farinha que era distribuída para a população também de forma subsidiada. Tudo isso para dar um up na produção de trigo, para a gente conseguir a autossuficiência. Foi um programa bastante caro e que efetivamente não conseguiu o seu objetivo inicial, que era garantir a subsistência, ou melhor, a autossuficiência da produção de trigo no Brasil. Aí a gente chegou muito próximo disso no final da década, na segunda metade da década de 80, o Brasil quase foi autossuficiente. Por um start nessa produção que foi dado pelo governo brasileiro. É bem verdade que depois a gente percebeu que não foi tão eficiente, porque se gastava muito e mesmo assim não se conseguiu atingir a dependência, a autossuficiência na produção de trigo. Aí nós tivemos, em 1990, uma mudança do nosso regime econômico, era uma economia muito fechada, e veio, através do governo Collor, na época, a abertura da economia. Quando se abriu a economia, se favoreceu o ingresso de produto importado. E a produção interna, o decreto-lei número 210, finalizou nesse período. E o governo, ou melhor, o Brasil, deixou de ter uma cadeia produtiva protegida pelo governo. Continua, até hoje tem intervenções governamentais, mas não é mais um monopólio do Estado a produção de trigo. Foi isso com perdão da palavra, uma paulada na produção de trigo brasileira, que despencou aquela proteção que o produtor tinha para poder vender, começou a ter mais concorrência, e depois vieram mais 2 golpes seguidos de misericórdia sobre a produção nacional de trigo que era protegida. Foi em 92 o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, e em 94 o Plano Real. Isso fez com que começasse a vir trigo, principalmente da Argentina, muito barato. E a produção brasileira despencou nessa época. Então, só voltou a trabalhar ou se recuperar a partir, basicamente, de 99, quando desvalorizou o real. E a gente vai começando a entender as variáveis que formam o preço no Brasil. Porque tem um que é preço internacional, a partir de 1990, o preço internacional chegando no Brasil deixava o preço mais barato, derrubava a produção aqui, estimula a produção, e um câmbio que lá no plano real tornou muito fácil comprar trigo no mercado internacional. Vamos imaginar que um trigo que está a $100 a tonelada, chegava aqui a R$100, cotação 1 por 1. Hoje chega a 5 e o dólar hoje está 5,30, 5,40, chega a R$530. Então o câmbio também é um fator de produção. Fugindo um pouco mais para trazer para a tua ideia inicial aí, que os governos têm uma preocupação. No caso brasileiro, hoje se tem a percepção de que a gente tem uma produção aqui e que é mais correto, no caso brasileiro, na visão do governo brasileiro, não carregar grandes estoques, porque é caro carregar estoques. E não tem por que carregar se tem um país aqui do lado, a Argentina, que carrega esses estoques para nós. Aí é mais fácil importar em momentos assim. Mas, principalmente em grandes países, como é a questão da Ásia, se a gente pensar na Rússia também, eles são os maiores exportadores, mas quando começa uma situação de que eles percebem que vai faltar trigo para o seu abastecimento, você trava exportações, você taxa exportações. A Argentina também aqui vem agora com a safra gigante, e o governo, até um governo mais populista, que também, quando vê qualquer chance de que a população interna vai ter uma escassez de trigo e os preços internos subam, eles travam exportações. Então, sim, mesmo no mercado globalizado e no mercado aberto, ainda os governos protegem e querem garantir o trigo para a sua
para sua subsistência em primeiro, e depois o que sobra exporta. Basicamente isso que a gente vê no mercado de trigo. E é interessante, Elcio, que durante o advento da pandemia, né, ali nos primeiros momentos onde as incertezas eram muito fortes, eram muito grandes, nós vimos alguns compradores virem a mercado garantir volumes importantes de trigo, né? O Egito é um exemplo disso. E quando a gente olha também para a história e pensa em alguns conflitos, como, por exemplo, em algumas revoluções importantes, como a Primavera Árabe, a gente vê o trigo como um protagonista dessas revoluções, né? Quer dizer, de fato, a história da humanidade, a história do trigo, elas estão muito cruzadas, né? Ou seja, é muito interessante observar o mercado dessa perspectiva. Então, essa situação que você acabou de me descrever, ela mudou completamente a forma de governarmos o Brasil, economicamente falando. Quando a gente teve, né, a questão do Plano Real, a gente teve mudanças muito fortes. Ali no final da década de 80 para começar 90, tivemos revoluções importantes e parte disso estava ligado à inflação dos alimentos, para se criar o Plano Real. Quer dizer, é muito emblemático esse cruzamento da história da humanidade e das populações, das civilizações, com a história do trigo inserida em todos eles, né? Exato. Eu, correndo o risco aqui, eu tenho um irmão historiador, mas sou economista, pode cometer alguma gafe na história aí. Mas é interessante que se fala, por exemplo, o trigo está muito dentro da história da humanidade, porque o trigo foi um dos primeiros alimentos a serem cultivados. E a gente tinha uma ideia de nomadismo, que as populações consumiam o que a terra produzia naquela região e depois se mudavam. Sim. Isso limitava muito a evolução do ser humano, a construção, enfim, para se posicionar e para se colocar numa determinada região. A partir do momento que se conseguiu, entre aspas, domesticar a produção de alimentos, e o trigo estava exatamente nesse início, a gente teve uma situação de que as populações deixaram de ser nômades e passaram a se estabelecer em locais que conseguiram se adaptar. E aí, a partir dessa propriedade, vamos falar propriedade privada, que começou a se construir, começou-se mais adiante a gerar o comércio, que também é uma das bases da evolução da população. Uhum. Porque, de repente, uma região produzia muito trigo e trocava, sei lá, por ferro, não sei, enfim. Um exemplo, trocava por um outro produto que não conseguia produzir. E o comércio vai assim, e aí tem que se evoluir as transações comerciais, a logística. Então, a população, ou a humanidade vai crescendo junto com a história do trigo. E até hoje, a gente não consegue ver, se a gente passar para o nosso dia a dia, mesmo em home office, dificilmente tu vai passar um dia sem comer um derivado de trigo. Então, é um produto que é muito emblemático, acho que essa é a palavra. Eu costumo dizer que, para mim, o trigo é literalmente o meu ganha-pão, mas é uma paixão que eu tenho dentro da análise de mercado. Eu sou filho de produtor agrícola, então estive sempre vinculado à agricultura. Queria ser agrônomo, não consegui ir para a academia na parte de agronomia, porque era o dia todo, eu precisava ficar um dia livre para trabalhar também em Curitiba, que foi onde eu me formei. E aí caiu na economia, o agronegócio caiu na minha vida, então, e o trigo como principal componente aí. Então, para mim, trigo é uma paixão, né? Então, por isso que às vezes eu corro o risco de estar falando aqui contigo e meio exagerando até, mas, enfim, que venham defender a soja e o milho depois, o arroz, porque eu defendo o trigo, eu acho que é uma das culturas mais bonitas que a gente tem. Tão bonito que até o seu ramo para enfeite é bonito, né? Então, as lavouras de trigo, você vai falar de agricultura, as lavouras de trigo são as mais bonitas que existem, né? Então, o trigo é o trigo, não vamos falar dos outros, mas trigo é a nossa paixão aqui. Mas é lógico. O Elcio, e hoje, assim, desde que eu acompanho o agronegócio, assim, faz 11 anos que isso acontece, eu vejo muitos questionamentos entre os produtores brasileiros sobre essa possibilidade que o Brasil teria ou não de ser autossuficiente e não precisar importar tanto trigo e tudo mais, e como isso ainda enfrenta alguns obstáculos. Muito se fala sobre a qualidade do trigo brasileiro, aí você sempre tem o lado da indústria, o lado do produtor, a questão do clima. Hoje a gente está, como você citou, né, a gente está cultivando trigo em Roraima, a gente está cultivando trigo no sertão nordestino, é uma coisa incrível que se faz nesse país, com a ajuda da tecnologia, inovação, enfim. Mas ainda a gente tem essa dificuldade, Elcio. Como que hoje o Brasil está inserido neste contexto global
do mercado de trigo como importador e como possível, sei lá, país autossuficiente com isso? E quais são os obstáculos que ele de fato tem para ser mais autossuficiente ou para caminhar para isso, Elcio? A gente tem condições agronômicas de ser autossuficiente. Isso ninguém tem dúvida, a pesquisa está aí para dizer isso. O problema principal, na minha percepção, é que o nosso custo de produção inviabiliza a produção aqui. Não adianta, por exemplo, se a gente colocar em termos de custo de produção, o cereal gaúcho, por exemplo, é cerca de $100 mais caro do que o cereal da Argentina. A gente converte isso para real de hoje, é mais de R$500, quase R$550 mais caro do que o trigo argentino. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter produção, vamos imaginar, no Mato Grosso, uma produção altamente produtiva, mas muito cara. Porque para trazer esse trigo lá do Mato Grosso e colocar nos grandes centros consumidores, como é o caso do Sudeste, por exemplo, é mais barato trazer trigo da Argentina. Então, a grande questão até o momento não é que a gente não tenha condições agronômicas de se produzir. A gente pode produzir. Mas, para mim, o principal entrave, a principal barreira a se conseguir romper é um custo de produção muito elevado. Certo. A partir do momento que se tornar competitivo o nosso trigo, e a partir do momento que a gente conseguir produzir trigo no cerrado e colocar nas regiões de produção com um preço que consiga competir com o trigo que vem da Argentina, dos Estados Unidos, mas principalmente da Argentina, que é o principal, mesmo assim ele tem um preço que seja atrativo. E aí a gente vem por outras questões. O nosso clima é muito mais complicado no sul. Aí uma produção no cerrado, por exemplo, seria melhor por esse sentido. Você consegue boa produtividade e com um clima menos incerto, igual a gente tem no sul do país. Né? A questão climática na Argentina é mais tranquila, apesar de ter quebras recentes em safra recente, é mais tranquila que no Brasil. Então, a questão do clima é muito complicada também. A questão de segregar as safras brasileiras. A gente tem lotes de trigo brasileiro de qualidade excepcional, compete com o pé trigo lá de fora, mas também tem, nas mesmas regiões, produção de trigo mais fraca. Nos Estados Unidos, por exemplo, regiões de produção de trigo soft são regiões de produção de trigo soft. Trigo hard se produz na região de produção de trigo hard. E tem essa segregação do plantio que aqui no Brasil é mais complicado. Então, eu acho que um pouco, quando a gente fala em autossuficiência, hoje, como economista e de uma área até de pensar de forma mais de mercado mais aberto, eu acho mais lógico não a gente buscar autossuficiência. Se a gente tem trigo mais barato para trazer da Argentina, vamos trazer o trigo de lá, não tem problema. É questão de aproveitar nicho de mercado. O Rio Grande do Sul, esse ano, vai exportar 2 milhões de toneladas, aproximadamente. Não são números fechados ainda. Vai de 1,5 até 2,5, tem se falado. Mas vai exportar muito trigo. E se a gente pensar numa lógica racional, parece meio estranho você pensar que vai ter caminhão levando trigo do Rio Grande do Sul para o porto de Rio Grande e vai estar descendo trigo argentino no porto de Rio Grande para vir para dentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas é questão de qualidade de nicho de mercado. Não tem nada de mal nisso. Santa Catarina, agora a gente está num projeto também que vai participar aí do evento, mas Santa Catarina está começando a focar a produção de trigo para a produção de ração. Isso é uma questão. Regiões que são deficitárias de milho podem ter no trigo, no inverno, um produto que vai ser utilizado para a ração animal. E a gente sabe como tem crescido esse mercado de ração animal. Então, o produtor de trigo também pode focar nesses nichos de mercado. A gente não precisa pensar na autossuficiência. Né? A gente precisa entender que o mercado de trigo ele pode ser mais explorado também em outros nichos e não tem nada de errado em a gente exportar. Se o mercado gaúcho está vendo mais interesse de vender para exportação e o exportador, o comprador internacional, quando vem muito forte para o Rio Grande do Sul, não compra de forma pequena, pontual, igual da forma que os moinhos brasileiros costumam ir no mercado, vêm e levam grandes volumes. Então, são nichos de mercado. Particularmente dentro da atual situação, eu acho ser um pouco ufanista achar que nós vamos ser produtores, vamos ser autossuficientes na produção de trigo, porque é questão de custo de produção. A gente poderia ir plantar no cerrado, mas a gente deixaria de plantar soja e milho para plantar o trigo, que seria menos competitivo, né? Então, o trigo teria que comprar a área nessa região, teria que subir muito o preço. E, por enquanto, tem outras regiões que conseguem produzir de forma mais efetiva. Então, acho que no caso brasileiro, muito mais do que ele buscar essa autossuficiência, é querer buscar os nichos de mercado e aproveitar cada vez mais. Aí sim, nessas regiões do sul, por exemplo, que plantam soja e milho, a dobradinha soja e trigo, a dobradinha soja e trigo é perfeita para o produtor. Ele consegue
encaixar as duas culturas, e em anos como o atual, por exemplo, consegue ter também rentabilidade no trigo. Muitas vezes ajuda, compensa dentro da soja, mas em anos de alta produtividade, de preços interessantes, consegue tirar a renda na soja no verão e trigo no inverno. Essa é mais ou menos a lógica da produção de trigo, da forma que eu entendo, claro, que tem outras percepções, mas na minha lógica seria mais a questão de aproveitar nicho de mercado mais do que buscar uma autossuficiência. E, Elcio, quando a gente olha para o pós-colheita, a utilização do trigo, falando do trigo brasileiro e das oportunidades que o produtor brasileiro tem aqui dentro de comercialização, elas são inúmeras, né? A industrialização do trigo é uma cadeia bastante complexa e de muitas oportunidades, não? Sim, se a gente for pensar nessa questão do sistema agroindustrial, a gente vai ter no trigo um antes da porteira, que é todo o setor de insumos, que vai gerar os insumos suficientes para produzir o trigo. Uhum. E quando a gente chega dentro da porteira, a gente vai produzir o trigo, que vai se juntar ao trigo importado. O Brasil produz cerca da metade do que consome. Só que quando está pensando em trigo em grão, um nicho de mercado é para produzir o produtor trabalhar no mercado de sementes, ele vai ter um ágio em cima da venda de farinha. É um mercado que é crescente e necessário dentro do Brasil, para o mercado de sementes. E tem um mercado que é direto para a ração animal. Esse mercado que a gente tem que considerar, quando a gente falar em ração animal, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, é trigo de boa qualidade ou é trigo que sofreu com chuva? Se for o chamado feed wheat, que foi um trigo que vai ser destinado, que não tem qualidade para ser ração, porque choveu em cima dele quando ele estava sendo produzido, aí esse trigo vai para a ração porque não tinha qualidade suficiente para ser pão, para ser farinha para fazer biscoito, para fazer macarrão, para fazer pão de um modo geral, dentro da indústria mesmo de panificação e de outros, enfim, para consumo humano. Tudo bem, então se não tem condições, aí é um outro mercado. Aquele trigo que está ali, que choveu em cima dele, ele tem que ser usado para ração porque não tem outro jeito. Mas tem um trigo também, isso aconteceu no Brasil este ano, em outros anos também aconteceu. Na China aconteceu muito claro isso, que é trigo que poderia ser utilizado para ração animal, poderia para o moinho e virar farinha, mas estava sendo utilizado na ração animal porque estava mais caro que o milho. Na China, no ano de 2020, o governo chinês fez leilão daqueles, lembra que a gente comentou, tem muitos estoques? Sim. Fez leilão de trigo e 20 milhões de toneladas, isso é 2 vezes o consumo brasileiro, por exemplo, no ano. 20 milhões de toneladas de trigo que foram ofertadas em leilões pelo governo argentino não foram demandadas por moinhos, e sim por empresas de ração animal. Aqui no Brasil também tem essa situação. Quando o preço do milho está mais alto que o preço do trigo, se consome trigo de boa qualidade para ração animal. Aí mais um nicho de mercado. E aí tem uma outra forma de ir para a ração animal, que aí é o farelo de trigo. Todo o trigo em grão que vai para o moinho, ele vai ser separado e cerca de 75% disso é farinha e o restante é ração, é farelo. E esse mercado de farelo é muito grande hoje no Brasil. Então tem um mercado que também vai para farelo e vai ser utilizado dentro da farelo. Se a gente for pensar na cadeia mais adiante, a gente vai ter a farinha que vai ser produzida, que vai ir para a indústria de biscoito, para a indústria de massa, de pães, enfim, da alimentação PET. Tem toda essa situação, tem toda uma cadeia muito grande e muito rica que traz, enfim, que produz bilhões de dólares por ano aqui no Brasil. Por mais que seja difícil a gente determinar aí uma temporada ou um ano comercial para o trigo, quando a gente olha hoje para o cenário global, a gente tem um cenário onde há um desequilíbrio entre oferta e demanda? Não diria assim, Carla. A gente tem um mundo que consegue ser autossuficiente, consegue produzir a sua demanda. A gente tem, pontualmente, esse ano, uma oferta mais enxuta. Mas ainda são muito estoque, tem muito estoque de trigo. Quando a gente pega os números globais que o USDA divulgam, ele distorce um pouco, porque ele diz que tem muito estoque, mas mais da metade desses estoques estão com a China. Então, o mundo como um todo está reduzindo seus estoques. Se a gente vem para os Estados Unidos, os estoques norte-americanos caíram muito nos últimos anos, porque a produção não tem subido tanto e as exportações continuam grandes. Então, a gente vem de uma temporada. Vamos pensar em ano comercial. O ano comercial é junho a maio. Então, a gente está agora no mês de janeiro de 2022, quase falei 21. 2022. Então, a gente está naquele ano que começou em junho de 2021 e vai até maio de 2022. Então, a gente tem ainda quase 4 meses aí de ano comercial. Tá. E é um ano que veio
de escassez de oferta. No Canadá, principalmente, 40% da safra canadense quebrou. A Rússia teve uma quebra muito forte e os Estados Unidos também tiveram quebra muito forte. Aí compensou parte disso, como a gente falou anteriormente, uma super safra na Argentina e na Austrália. Mas a situação agora, para a gente entender onde a gente está agora, a gente está definindo a safra de inverno. Se tiver uma quebra da próxima safra, quando tem 2 quebras seguidas, os preços podem subir de forma mais acentuada. Mas não há uma tendência também de desespero na oferta e demanda de trigo. É um quadro apertado. Só que o mercado ele se regula muito bem. Se os preços sobem, o produtor vai plantar mais trigo. E essa é a expectativa para esse ano. Vai ter mais trigo, porque está interessante plantar trigo, porque os preços estão atrativos. Quando vem uma coisa, um fator externo que acaba influenciando na oferta ou na demanda, isso traz desequilíbrio. Atualmente, a gente tem uma situação da demanda que vem gerando desequilíbrio. Ainda um desequilíbrio muito mais psicológico, até especulativo, mas é a questão que acho que foi falado aí no início da nossa conversa, Ucrânia e Rússia, 2 grandes países exportadores que estão ali em atritos que podem gerar uma guerra, um conflito mesmo que paralisaria as exportações naquela região. Então, isso no lado da demanda é algo fora. Tem o trigo russo, o trigo ucraniano, a Ucrânia tem uma safra muito grande, ao contrário da Rússia, que foi menor. Tem o trigo para exportar lá, isso aí é oferta e demanda, isso é fundamento. Mas, de repente, vem algo externo aos fundamentos, um possível embate, uma guerra, enfim, na região, que paralisa o comércio lá e não dá para comprar trigo naquela região. Aí o mercado vai comprar em outras regiões e essas regiões preços sobem. Quando a gente fala de questão também exógena no lado da oferta, a gente pensar que, tudo bem, os preços estão bons, o produtor quer plantar. Mas o produtor vai conseguir plantar se tiver uma seca, se tiver, sei lá, granizo, se tiver uma situação de chuva no momento da colheita que vai quebrar a produção. Aí algo externo que também pode trazer desajuste. Mas dificilmente a gente vai ter ainda, teria que ter mais de um ano, sequências de ano com quebras de safra para a gente dizer que vai faltar trigo no mundo. Certo. O que a gente sabe é que vai ficar mais escasso numa situação dessa e os preços vão subir. Tanto é que estão subindo ainda, né? Os preços nas bolsas norte-americanas neste ano são bem mais altos do que do ano passado, apesar do tombo que a gente está tendo no dia de hoje, né? Hoje as bolsas norte-americanas, nesse dia 31 de janeiro, estão caindo bastante. E, Elcio, as perspectivas dentro, né, considerando a tua experiência e o cenário que a gente tem, é de que a gente veja realmente essa produção crescente, principalmente por produtividade mais do que por área, mas enfim, considerando as duas coisas, a gente tem potencial para continuar ampliando essa produção de trigo, fazendo, né, continuar promovendo esse espalhamento desse produto que é, como a gente acabou de falar, né, apaixonante, é emblemático para a história da evolução da humanidade, para a evolução desse planeta? O trigo está na alimentação humana e dificilmente essa questão de cultura alimentar, ela até tem os seus movimentos, mas eles são ao longo dos anos. Não é a partir deste ano, a partir do ano que vem a gente não vai mais consumir farinha de trigo, vai produzir uma farinha de milho que é a mesma, substitui o trigo, por exemplo. Então, vamos fazer um exemplo hipotético aí. Então, a demanda por trigo ela vai seguir. A oferta vai ter que aumentar, precisa aumentar por duas vias, basicamente. Ou é por aumento da área, ou é pelo aumento da produtividade. Até agora, o que a gente viu é a produtividade. A gente tem perdido área de trigo. Se a gente estender essa análise aí, digamos, para 5 décadas, as últimas 5 décadas, a gente tem perdido área de trigo. E tem aumentado a produção de forma significativa, porque a produtividade tem compensado. Só que também produtividade tem um limite de aumento. A gente sabe que o ser humano é teimoso, a gente sempre está se adaptando. Se a gente for voltar pelas teorias lá na década, no início da economia, tinha um economista, o Thomas Roberto Malthus, que dizia que a população ia começar a reduzir porque não ia conseguir produzir alimento para ter a sua sustentação. Então, a teoria dele é que ia chegar um tempo que ia ter que a população ia acabar guerreando e se dizimando porque não ia ter alimento, né? Porque a população cresceria mais do que os alimentos. Mas o humano provou que é mais esperto que isso e conseguiu, com o aumento de tecnologia, aumentar a produtividade. Então, o caminho mais normal seria uma elevação da produtividade. E aí vem a questão da transgenia, que é bastante polêmica no trigo, mas que vem passando cada vez mais para essa evolução. A gente lembra que no milho e na soja, quando se começou a se falar em transgenia de produtos geneticamente modificados de soja e milho, eles eram muito relutantes, hoje é uma realidade, e
em si, tirando de lado as questões que se fala de saúde, que a gente não tem muito conhecimento, eu, pelo menos, não é minha área, é uma das saídas. Se faltar trigo, a gente vai procurar tecnologias que aumentem a produtividade. Porque as áreas são limitadas. A gente até fala aqui no Brasil, pode produzir trigo, mas será que o trigo é a cultura mais viável para se produzir naquela região? Certo. Vai ter que estar compensando economicamente para se investir em trigo nessas regiões e não em milho e não em soja. Olha, Elcio, se me deixar, eu vou ficar falando com você aqui 5 horas seguidas e você tem mais o que fazer, porque o mercado de trigo tá, né, em polvorosa e realmente são muitos fatores para a gente olhar agora, mas eu espero que a gente faça mais episódios sobre os desdobramentos todos que esse mercado pode ter, a importância que hoje a triticultura tem para o Brasil, né? Hoje o produtor brasileiro, quando você fala com um produtor brasileiro de trigo, ele tem uma paixão também muito forte por essa cultura, porque também não é uma cultura fácil, né? Não é ela tem a sua delicadeza, ao passo que ela tem uma resiliência também muito forte, fora a beleza, né, que você acabou de citar, que é aqueles campos dourados de trigo, e isso quando a gente olha para um campo de trigo, a cabeça já vai muito longe, a mente, né, já vai muito lá atrás na história, né, Elcio? Então, a gente tem muita história para contar sobre isso, né? Tem sim, cara. A gente poderia passar aqui horas e horas falando, e como tu gosta e eu gosto, ia ser uma conversa que não ia ter mais fim, e talvez a gente perdesse um pouco da objetividade. Mas sim, a gente conversa bastante com o pessoal da cadeia de trigo, e tem todos os jargões que a gente ouve, mas um deles é que o produtor de trigo é um cara muito teimoso, né? Porque é uma produção, por exemplo, de cada 5, nas últimas, da década de 60 para cá, que a gente tem números de produção de trigo, e mais da metade teve alguma quebra de safra. Mais da metade das safras, desde 1960, teve algum tipo de quebra por seca, por geada, por chuva. Então, veja, é um produto que não pode ter seca quando está plantando, né, ou quando está desenvolvendo o grão, gosta de frio quando está nascendo, enfim, quando está desenvolvendo, mas detesta o frio quando está florescendo e enchendo o grão, precisa de chuva no final, mas não quer chuva, precisa de chuva para plantar, enfim, para desenvolver, mas não quer chuva quando está pronto. Então, é uma das culturas mais complicadas de se desenvolver. Então, os nossos amigos produtores de trigo, eles são heróis mesmo, tem que ser muito apaixonado e um pouco teimoso para plantar trigo, porque é uma das culturas que mais exigem cuidado, enfim, que mais tem incertezas na sua produção. É isso mesmo, Elcio. Eu já estou aqui pensando a gente fazer uma websérie sobre o trigo para a gente continuar contando todas essas histórias. Muito obrigada por fazer parte da história desse podcast, viu, Elcio? Fiquei muito feliz de receber você. Já está convidado para mais episódios para a gente trazer mais pessoas para falar sobre trigo. E espero que você esteja sempre conosco, porque é sempre bom conversar com quem é apaixonado pelo que faz, né? Então, te agradeço mais uma vez. O Conversa de Cerca está de portas abertas para você sempre que quiser voltar. Obrigado, Carla. E não esqueça que tu tem um compromisso comigo ali no início de março. Nós vamos fazer o curso e tu estará conosco lá. Tá bom? Eu queria que você falasse um pouquinho, Elcio, para a gente concluir sobre esse curso. Eu já ia puxar esse gancho para a gente caminhar para a finalização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso que vai acontecer em março pela Safras Mercado contigo. Então, esse é um curso que a gente está. Eu estou aqui, aqui na Safras desde 2000 e desde 2006 a gente dá esse curso. É um curso que a gente faz 8 horas de curso. É um curso que normalmente ele era presencial. Nós estamos agora no online ainda, até se definir uma data para voltar aos presenciais. Presenciais é bacana que a gente vai em regiões de produção, conhece toda a região. Por outro lado, o online possibilita a gente de todo o Brasil fazer. Até a gente de outros países já fizeram. Recentemente teve um chileno fazendo, teve um pessoal da Angola que fez. Então, é interessante porque isso também permite essa aproximação mais de pessoas mais distantes e a gente se reunir da mesma forma que nós estamos conversando aqui hoje. São 8 horas divididas em 2 dias. Num primeiro dia, a gente tem 2 módulos. No primeiro módulo, a gente fala basicamente um pouco dessa história que a gente contou aqui, da evolução das características da produção de trigo no Brasil e como que é a dinâmica de formação de preços. Lembra que a gente conversou recentemente naquela história de que aqui no Brasil nós somos só um passageiro de um trem argentino que anda nos trilhos das bolsas norte-americanas, que depende do relevo do mercado mundial. Então, tudo isso, essa lógica de formação de preços, a gente coloca no primeiro dia, porque eu acho interessante, quando alguém vai fazer um curso, ele não só perceber, e essa visão a gente traz no segundo dia, de quais são as tendências, mas, de repente, dele mesmo poder fazer a sua própria análise. Eu vou plantar trigo aqui, mas
eu não sei o que está acontecendo. Opa, mas eu posso ver o que está acontecendo no mercado internacional. Vai ter bastante trigo no mundo? Vai compensar? Então, essa é a primeira parte. Falar e entender as características do mercado nacional. Na segunda parte, no segundo módulo, também no primeiro dia, a gente parte para o mercado internacional. Daí a gente faz essa viagem toda em todas as regiões de produção, quem são os grandes produtores, quem tem para vender, quem precisa comprar, e traz esse primeiro dia. No segundo dia, a gente vem para o Mercosul. Aí vem fazendo essa viagem, andando no nosso trem argentino ali, ver todas as características da produção. E falando de Mercosul, também já características da produção brasileira e tendências de produção no Brasil. Para no último módulo, aí sim a gente usa mecanismos que vão nos permitir projetar preço para as próximas safras. Basicamente é isso, 2 dias. Tenho certeza que quem vai fazer vai gostar, a gente tem bastante feedback do pessoal que fez. É um bom tempo aí de conhecimento que é colocado nesses 2 dias e sempre uma conversa bastante interessante. Reforço o convite então para vocês, os dias 8 e 9 de março, com Elcio Bento e Carla presente para prestigiar o nosso evento. Quem quiser saber mais, safrasemercado.com.br, não é isso, Elcio? Exato, esse é o site, lá tem os telefones de contato, o telefone do nosso comercial para fazer a inscrição diretamente no site. Tem várias formas aí que pode ser feita a inscrição. Fica mais uma vez o convite. E mais uma vez, Carla, agradecendo bastante essa conversa que a gente está tendo aí e me colocando sempre à disposição de vocês aí para a gente continuar conversando sobre trigo. Muito obrigada, Elcio. Já te espero para as próximas. Estaremos juntos no curso. E você que está nos acompanhando nesse podcast, se você já tem o contato do Notícias Agrícolas e quiser entrar em contato, se for mais fácil para ti, entrar em contato conosco para saber do curso de trigo da Safras Mercado com o Elcio Bento, a gente vai te direcionar para a Safras e te dar todas as informações, ok? Elcio, até a próxima, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço enorme para você e para todo o time da Safras. Obrigado a vocês e Notícias Agrícolas também, e a todos os nossos produtores e agentes da cadeia de trigo. Aquele abraço. Até mais. Até mais. A gente poderia ir muitos e muitos episódios, muitas e muitas horas de conversa, porque trata-se, como eu falei, de uma das principais culturas que o ser humano rapidamente talvez seja um pouco demais, mas uma das primeiras culturas que foram domesticadas, né, pelo ser humano. E isso ajudou a estabelecer as populações, as civilizações, o início do comércio dos grãos e tudo mais, e isso ajudou a traçar a rota da humanidade. Por isso eu falei, o trigo evoluiu com a humanidade evoluiu com o trigo. As grandes revoluções, as grandes guerras já aconteceram por alimento. Quando a gente faz uma releitura da história, a gente vai ver que a alimentação, a disponibilidade de comida para as populações, para os seres humanos, ela sempre esteve ali entre os motivos para que as guerras começassem, né? Território, disponibilidade de alimento, disponibilidade de terras agricultáveis. Então, entre outros inúmeros fatores, a questão da segurança alimentar, ela sempre esteve permeando a história da humanidade. Por isso é tão importante a gente entender que tratarmos da história do trigo é falar sobre a história dos povos, né? A história das pessoas, como as civilizações se estabeleceram. Então, trazer o Elcio Bento para este podcast, para nós é um grande prazer, porque justamente a gente quer contar essa história, né? Fazer você entender de onde vem esse produto tão rico que você produz, você que é triticultor no Brasil, na Argentina, não importa, né? Que está nos acompanhando pelo Conversa de Cerca. Nosso objetivo é fazer você entender que a importância da sua atividade ela é muito maior do que você imagina, do que você pode ver ali nas fronteiras da tua propriedade, né? Ela vai muito além da tua porteira. Então, a gente quer fazer isso no Conversa de Cerca, a gente quer contar história, a gente quer mostrar para ti a importância que você tem para o Brasil e para o mundo quando você produz comida. Trigo ainda nem se fala. A gente fica por aqui com este episódio do Conversa de Cerca, mas ele pode ser ouvido por todas as plataformas de áudio, assistido pelo nosso canal no YouTube, pela playlist do Conversa de Cerca no Notícias Agrícolas Oficial ou pelo próprio noticiasagricolas.com.br. Eu já estou te esperando para o próximo.